E aí galera, beleza, beleza, beleza? Aqui é o professor Jorge Watts e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os blocos de controle do Codular. Se liga aí! Então pessoal, antes da gente falar especificamente dos blocos de controle do Codular, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de estruturas de loop. O que são essas estruturas de loop quando a gente está falando em programação? Eu trouxe aqui um exemplo de programação sequencial. O que seria uma programação sequencial, então? Programação sequencial, como esse exemplo aqui, é uma programação onde cada linha de código ela vai ser executada uma após a outra. Certo? Isso é uma estrutura sequencial de programação. Hoje em dia a gente tem algumas coisas que meio que fogem a essa estrutura de programação, como por exemplo a programação orientada a objeto, orientada a eventos, ela vai fugir um pouco dessa estrutura sequencial. Mas mesmo dentro dessas estruturas orientadas a objetos, a gente tem uma sequência que segue sequencialmente. Certo? Então o que eu estou explicando aqui também é aplicável. O que acontece? Quando a gente tem esse código sendo executado linha a linha, às vezes eu quero executar uma linha mais de uma vez. Né? Eu quero, por exemplo, fazer uma soma mais de uma vez. Então eu posso ir lá e copiar o código e colar ele, por exemplo, 10 vezes no meu programa. Eu posso fazer isso tranquilamente. Mas se de repente essa soma que eu quero fazer é uma soma de 1000 elementos, vai ficar um pouquinho desgastante eu copiar isso 1000 vezes. Então, o que eu utilizo é a estrutura de loop. O que é essa estrutura de loop? Dentro desse código, eu vou ter uma determinada parte dele que eu quero que se repita mais de uma vez. Então, o que eu faço é eu boto para o código voltar a um determinado ponto e ele repete aquele código quantas vezes eu queira. Nesse códigozinho específico, eu acho difícil muitos de vocês conhecerem, mas é uma linguagem chamada Assembly, que é uma das linguagens mais básicas que existe. E esse códigozinho ele é muito simples. Ele serve basicamente da seguinte maneira. A primeira linha de código ela só vai gravar no registrador CL o número 10. E aí esse L1, dois pontos, é chamado somente de legenda. Ela não realiza nenhuma instrução. Aí em seguida a gente vai ter essa linha loop body, que é apenas o comentário. E aí embaixo desse loop body a gente vai ter um decrementa CL. E por último a gente tem um jump NZ. Esse jump NZ, JNC, é uma linha de código que ela vai fazer o seguinte, ela vai pular para um determinado ponto. Que ponto é esse? É o ponto L1. Então ele vai voltar lá para o L1. E ele vai fazer isso enquanto o valor decrementado 1 de CL não for 0. Então quando ele decrementar 10 vezes, e aí vai ser 1 menos 1, 0. Aí esse jump aí não vai ser realizado e o código vai continuar normalmente. Entendido? Então, vamos partir para o Codular e dar uma explorada nos blocos de controle lá no Codular. Então, abri aqui um projetinho, criei um projeto chamado Controles e coloquei somente uma legenda aqui para a gente poder utilizar ela como referência lá nos nossos blocos. Então, vamos aqui partir para os blocos e vamos ver aqui desse lado os blocos que a gente tem de controle. Se vocês clicarem aqui em blocos de controle, vocês vão ver que existem aqui vários blocos, mas existem aqui na parte inferior alguns blocos que eu não vou comentar nesse vídeo, que são blocos que são referenciados à tela. Fechar tela, abrir outra tela, e aí a gente vai tratar desses blocos num vídeo específico para trabalho de tela, certo? Então, por enquanto, eu não vou falar desses blocos, os que eu vou falar são esses blocos aqui, certo? Então, começando aqui por cima, a gente tem aqui o bloco C, que a gente já viu em códigos anteriores, mas eu vou dar uma explicação rapidinha. E a variação dele, que é esse C aqui, um plug. Né? E esse avaliar mais ignorar resultado. Como é que funciona o bloco C? Mostrando aqui nesse exemplo, a gente vai ter aqui um bloco C. Ele vai ter uma estrutura que ela pode ser modificada através do senão C e do senão. Eu simplesmente coloquei aqui um senão para a gente poder ver a estrutura básica. A gente vai ter aqui, no C, a gente vai colocar um bloco de lógica. Né? Ele vai ter que fazer alguma comparação
para saber se aquele valor é verdadeiro ou falso, se é um número maior do que outro, se é um número igual ao outro, um texto igual ao outro, algum tipo de comparação que vai retornar ou verdadeiro ou falso. De acordo com o valor dessa lógica, a gente vai ter aqui o valor sendo ajustado para um determinado valor se for verdadeiro ou para outro valor aqui se for falso, se for mentira. Já esse outro bloco aqui, eu refiz a partir desse outro bloco se, mesmo que esse primeiro códigozinho aqui. O que esse código faz? Ele escreve é verdade caso a observação lógica seja verdadeira ou mentira caso a observação lógica seja falsa. Esse daqui faz a mesma coisa, só que eu vou utilizar esse bloco com o plug. E aí eu vou observar a mesma condição, é verdadeiro ou falso, e aí, se for verdadeiro, ele vai jogar para é verdade, se for falso, ele vai jogar para é mentira. E vai jogar na legenda que a gente está usando lá no nosso design. Esses dois códigos eles executam exatamente a mesma instrução, certo? Eles vão ter a mesma finalidade. A única diferença é a forma como a gente utiliza eles. Todos os dois podem ser utilizados sem problema. Aqui a gente tem esse avaliar mais ignorar, que eu coloquei aqui para explicar. Ele não vai ser muito útil, porque ele vai fazer basicamente o seguinte: ele vai pegar aqui uma observação, vai verificar se é verdadeiro ou falso, pronto, só isso. Normalmente, nas estruturas que a gente tem padrão no Codular, isso não vai fazer muita diferença. Mas existem algumas estruturas que, inclusive, já foram incorporadas no Codular, de extensões, que muitas vezes parte do código ele é feito através de uma observação de verdadeiro ou falso. Então, quando eu observar isso aqui é verdadeiro ou falso, ele faz uma conta por trás e determina algum valor. Eu não preciso saber se é verdadeiro ou falso, eu só preciso que o programa peça para observar se é verdadeiro ou falso. Então, uma das formas de fazer isso mais simples, em vez de eu utilizar um se e colocar nada aqui nesse então, é simplesmente utilizar esse avaliar, mas ignorar resultado. Enquanto ele não vai ser muito relevante, quando a gente for ver algum bloco que precise disso, eu explico mais detalhadamente. Aqui, então, logo em seguida, a gente vai ter o para cada. E a gente tem o para cada, esse primeiro bloco de para cada, esse segundo bloco aqui de para cada e esse terceiro aqui que é o for each. Esse para cada, quando a gente fala em linguagem de programação, normalmente a gente vê ele sendo chamado de for. A estrutura for, que é o para. Então, ele vai fazer alguma coisa para determinados valores. Essas três estruturas, elas fazem basicamente a mesma coisa, só muda o sentido da aplicação. Como assim? Esse primeiro for, ele é o mais genérico, né? Então, para cada número, e aqui ele tem um valor de número que eu posso alterar aqui para 1, para O, né? Eu tenho que alterar para um valor textual, então vou alterar aqui para I, por exemplo. Coloquei aqui para I, então, para I, aí observem que esse I aqui ele vai ser uma variável local, ele só vai existir aqui dentro desse fazer. Desde 1 até 5, num passo de 1 em 1, ele vai fazer alguma coisa. Então, o que esse código vai fazer? Ele basicamente vai pegar esse I, vai dizer que ele é igual a 1, e aí ele vai executar o que tiver aqui dentro desse fazer uma vez, e aí vai automaticamente incrementar esse I de uma unidade. Então, logo em seguida vai virar 2. Executa de novo. Vai incrementar aqui pelo passo de uma unidade. 3. 4. Quando ele chegar em 5, ele executa pela última vez e pronto. Ele não vai mais executar. Então, ele executa, ele começa em 1 e vai até o limite aqui, com um passo de 1 em 1. Se esse passo aqui for de 2, o que ele vai fazer? Ele vai começar, o I é igual a 1, ele executou, mais 2, vai ficar 3. Depois, mais 2, vai ficar 5. Então, ele só vai executar 3 vezes, porque de 2 em 2, o passo aqui só vai dar para executar 3 vezes, certo? Similar a isso, a gente tem aqui o para cada item da lista, né? Só que, diferentemente do for genérico, onde eu tenho um valor e eu determino aqui de quanto em quanto ele vai subir, etc., nesse aqui, eu utilizo basicamente para listas, né? Eu tenho uma lista com determinados valores e eu quero fazer alguma coisa com esses valores. Por exemplo, para uma lista de 1000 elementos, eu quero somar 0,5 a todos esses elementos. O que eu posso fazer? Eu utilizo esse para cada, e aí aqui dentro
vai ter esse item. E esse item ele vai ser, na primeira vez que esse código for executado, esse item vai ser o primeiro elemento da lista. Quando executar de novo, vai ser o segundo elemento da lista. De novo, terceiro, até que chegue no último elemento da lista. Similar ao que a gente tem para a lista, a gente também vai ter aqui para dicionário. Sendo que para dicionário, além do valor da lista, o item da lista, a gente também vai ter aqui a chave, né, o nome daquele elemento, do primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, o valor associado àquela chave para cada um dos elementos do dicionário. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui sobre listas e dicionários, dê uma conferida no último vídeo, que é sobre listas e dicionários e variáveis, e aí você vai poder acompanhar com um pouquinho mais de clareza essa aula de agora, certo? Então, aqui do lado eu coloquei uns exemplos. A gente tem aqui o bloco iniciar, e eu coloquei um exemplo bem simples. Números fatoriais. O que são os números fatoriais? São aqueles números com exclamação do lado, né? Se eu tenho, por exemplo, 3 fatorial, ele é equivalente a 3 vezes 2 vezes 1, né? Que equivale a 6. Se eu tenho 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Vai dar 6, 12, 18, 24. Né? E assim sucessivamente. Então, esse trecho de código ele vai fazer basicamente o cálculo de um número fatorial. Eu vou inicializar aqui uma variável número, que vai ser o número que eu quero o valor fatorial dele. Então, 6, certo? E aí aqui eu criei uma variável local, né, que seria o número fatorial, inicializei ela em 1. Por que em 1 e não em 0? Porque quando a gente fala de fatorial, a gente está falando de multiplicação. Se eu colocar 0, todo mundo vai dar 0, certo? E aí eu ativei aqui o bloco do para cada, renomeei aqui o elemento dele, a variável interna, para i, e aí coloquei ela iniciando em 1, com passo de 1, mas ela vai até quanto? A variável global é que vai definir isso, certo? Então, no caso, se a variável global aqui é 6, ele vai até 6. E aí, o que eu vou colocar aqui dentro desse fazer? Eu vou colocar aqui o ajuste do valor do número fatorial, que é essa variável local que eu criei aqui. Como? Ele vai ser o produto do próprio valor fatorial, que no caso da primeira iteração vai ser igual a 1, aqui eu inicializei ele em 1, ele vai executar uma vez, esse valor vai ficar 1 vezes o valor de i. Na primeira iteração, qual é o valor de i? É 1. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. Na segunda iteração, o valor de i vai ser o quê? 2. Então, 2 vezes 1, 2. E aí ele vai ficar fazendo essa multiplicação. Na terceira iteração, vai ser 3 o valor de i. Então, vai ficar 3 vezes o valor do fatorial, que já está em quanto? 2. Vai dar 6. E aí ele vai fazendo isso até chegar no valor 6. Tendo feito isso, ele vai chegar no valor 6, ele vai sair desse loop. E o que vai ter no valor aqui, número fatorial? Ele já vai ter o valor fatorial do número 6, certo? E aí, por fim, eu só faço aqui, gravar na minha legenda, porque tem que ser gravado dentro aqui, porque essa variável ela é local. Então, se eu deixar para gravar fora, não vai ser identificado. Eu gravei aqui dentro do texto e alterei aqui o valor, certo? Lembrando que isso aqui tem que estar dentro de um manipulador de evento. Esse código é só um exemplo, ele não está funcional por si só, certo? Aqui do lado, a gente vai ter o exemplo também com a variável local sendo criada e aqui o bloco para cada item na lista, certo? E aqui eu criei uma lista notas, certo? Vou ativar aqui, que é basicamente uma lista com várias notas. Eu posso colocar aqui 7, aqui eu vou colocar 4, e aqui eu vou colocar 8, certo? Então, o que ele vai fazer? Aqui embaixo, eu vou colocar para cada item da lista ele fazer o loop, né? E aí aqui dentro, o que ele vai fazer dentro desse loop? Ele vai calcular um valor de média. Como? Ele vai pegar aqui o próprio valor da média, e nesse caso, como a gente está utilizando soma, ele inicializa em 0. E aí eu vou colocar a média vai ser igual a média mais um item, o valor do item, né? Se eu estiver executando isso pela primeira vez, qual vai ser o valor do item? Vai ser aqui o número 5. Então, vai pegar o valor 0 mais 5. Somou lá 5 na média. Se executar aqui a segunda vez esse laço para cada, ele vai passar para o segundo elemento da lista, que no caso aqui, esse 7. Aí ele vai somar 7 mais 5, vai ter 12 no valor de média. E aí ele vai fazer isso para cada um dos elementos da lista, até chegar aqui no 8. E aí ele vai sair desse laço.
quando ele sai desse laço, a média, pessoal, ela vai ser a soma de todas as notas dividido pelo número de notas. Então, antes de eu gravar aqui em legenda, eu faço a operação de divisão. Lembrando que eu não preciso colocar aqui, são 4 notas, porque pode ser que o número de notas mude. Né? Eu posso colocar simplesmente comprimento da lista. Então, se a lista tiver 4 elementos, significa que tem 4 notas. E aí eu consigo dividir a média pelo número de notas. E aí eu tenho aqui, sendo jogado lá naquela legenda de teste, o valor da média final. Beleza? Seguindo aqui, o exemplo, quando a gente tem dicionário, né? Novamente, inicializei aqui uma variável local chamada custo, né? E aí eu coloquei aqui, para cada chave com valor no dicionário, ainda não coloquei aqui o dicionário, que eu tenho que indicar, né? É o lista de compras, né? O que eu vou fazer? Eu vou inicializar aqui uma lista de compras com valores, por exemplo, 6 ovos equivalem a 3,50, 2 leites equivalem a 5,25, 3 cebolas igual a 1,25. Né? Então, eu tenho uma lista aqui de compras e eu vou fazer o quê? Eu vou iterar dentro dessa lista de compras. Eu vou pegar elemento a elemento cada vez que eu executar esse for. Então, a primeira vez ele vai executar aqui e aí o que eu vou fazer aqui dentro é ajustar o valor do custo para o valor do custo, que eu inicializei em 0, né, porque eu tenho uma soma aqui, mais o valor do elemento que eu estiver iterando naquele momento. Ou seja, é a primeira vez que o for está executando. Ele vai entrar lá em 6 ovos a 3,50. O que eu estou pegando aqui? Os 6 ovos, porque eu estou pegando o valor. Né? Eu estou pegando 3,50 porque eu estou pegando o valor. Se eu colocasse aqui, eu ia tentar adicionar um valor textual a custo. Né? Então, isso não faz muito sentido. Eu vou deixar aqui valor. Eu quero somar esse valor. E aí, eu somei o primeiro valor. Ele vai executar isso aqui uma segunda vez. E aí, ele vai pegar aqui o segundo valor e depois o terceiro valor. Pessoal, só para deixar bem claro, quando eu digo executar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não é que eu dizer, isso aqui está dentro de um manipulador de evento de botão. Por exemplo, quando o botão for clicado. Quando o botão for clicado uma vez, ele vai executar esse for quantas vezes tiver elementos aqui. Se tiver 5 elementos, vai executar esse for 5 vezes, né? Passar por cada um dos elementos, eu tendo clicado no botão apenas uma vez. Não significa que eu tenha que apertar o botão várias vezes, não. Apertei o botão uma vez, ele vai iterar 5 vezes aqui por todos os elementos, ou no caso, 3 vezes por todos os elementos do dicionário. Beleza? E aqui no final, eu tenho o ajuste da legenda para o valor do custo. Show de bola? A gente vai ter aqui também o bloco enquanto. Né? Esse bloco enquanto ele vai funcionar similar ao for. Né? A gente vai ter aqui o bloco enquanto. E aí eu vou ter que colocar aqui um bloco de comparação, que vai ter que ter um verdadeiro ou falso. Então, ele meio que mistura o for com o if. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer isso daqui. Né? Então, enquanto isso daqui for verdadeiro, ele vai executar isso daqui, certo? O fazer. Quando isso aqui passar a ser falso, ele não executa mais isso daqui, ele pula e continua o código normalmente. Né? O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu vou ativar aqui e eu estou ajustando a variável global. Eu vou ajustar aqui. E aí, detalhe, como é uma variável global, sempre que eu estou trabalhando com... Aqui eu botei só exemplos com locais, mas quando eu estou trabalhando com a variável global, antes de eu executar esse laço, é importante que eu resete ela para um determinado valor, por exemplo, 0. Porque senão ela vai estar com o valor registrado de anteriormente, né, da última vez que esse enquanto foi executado, e aí pode ser que ele não execute nenhuma vez. Então, eu inicializei a variável global i para 0, né? E aqui eu coloquei para executar enquanto i for menor do que 5. E aqui dentro eu coloquei ajustar ir para i mais 1. Então, isso daqui... Ativar bloco. Então, isso daqui vai fazer o quê? A cada vez que eu iterar aqui, ele vai somar um valor de i. Percebam que isso aqui equivale ao for. Né? No caso aqui, o for começando em 0, indo até 5, com um passo igual a 1. Né? Então, isso aqui não deixa de ser uma estrutura equivalente ao for. Né? E aqui, na parte de baixo, eu tenho um elementozinho
que ele é interessante porque ele vai me dar uma opção extra, né, que eu não vou ter aqui no for, mas eu também poderia inserir isso no for, que é, eu, por exemplo, usei o bloco aqui se porque eu quis, e é, por exemplo, observar, se a variável i for igual a 4, ele faz aqui, executa o break. O que é esse break? Em qualquer laço que eu esteja, seja de for, seja de enquanto, né, e seja de qualquer tipo de for que eu esteja falando, se eu colocar esse código break, ele para imediatamente de fazer esse laço for, ou enquanto, ou qualquer que seja. Por quê? Ele entende que você diz que se essa condição for verdadeira, no caso aqui, se essa condição for verdadeira, você pausa. Então, se eu colocar aqui, depois, o que ele vai fazer? Ele vai botar aqui, começando em 0, ele executa pela primeira vez e soma para ficar igual a 1. Não é verdadeira essa observação aqui, ele repete o laço enquanto. Na segunda vez, ele está igual a 1, soma 1, vai para 2. Quando ele faz essa observação aqui, ele vê que realmente a variável global está igual a 2. Então, ele já manda aqui o break. Embora o enquanto fosse testar até o valor ser superior a 5, né, o que vai acontecer, enquanto o valor for menor que 5 ele executa, ele vai acontecer que quando o valor for 2, ele já vai receber o comando de break, então ele para, ele não vai executar as 5 vezes. Entendido? É assim que funciona o break, e assim também vai funcionar aqui esse outro bloquinho, que é o fechar a aplicação, né? Diferentemente do break, que simplesmente ele sai do for, o fechar a aplicação, ele fecha o seu aplicativo. Então, de repente, se você quiser colocar lá um botão onde quando você clica o aplicativo fecha, é utilizando esse bloco aqui, fechar aplicativo. Certo? E eu tenho por último aqui um blocozinho auxiliar, que ele vai servir para você fazer alguma manipulação antes de salvar um valor numa variável. Né? Digamos que eu tenha lá a minha legenda e eu queira ajustar o texto dela para alguma coisa. Só que o valor ele ainda não está feito direitinho. Né? Então, eu posso fazer aqui uma manipulação desse valor. Né? E aí eu coloco aqui um enquanto ou um se. E o que eu manipular aqui no final eu jogo em resultado, que é o que vai estar indo para a minha legenda de texto. Ele é um bloco auxiliar. Não é obrigatória a utilização dele, mas às vezes você pode achar que é mais prático utilizar ele do que você colocar mais blocos aqui em cima. Né? Em vez de usar esse enquanto aqui em cima, você pode simplesmente colocar esse enquanto aqui dentro e jogar o valor final aqui fora. Né? O valor, no caso da variável... Opa, isso aqui, né? E aí você pode jogar aqui o valor da variável global no resultado para poder jogar isso na legenda, por exemplo. Beleza, pessoal? Essa aula vai ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, deixa um curtir aí, compartilha com quem tem interesse e não deixe de tirar suas dúvidas aí na parte de comentários. Valeu!